Vamos orar para a gente começar? Feche os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade daquele que vive para todos sempre, que é o nosso Senhor Jesus, nós consagramos esse tempo, essa live, esse momento. Senhor Deus, fala conosco, Pai, de forma significativa hoje aqui nessa live. Pai, eu chamo aqui a presença doce do perfeito, do meu melhor amigo, o Espírito Santo de Deus, que não seja eu, mas Ele através da minha vida, Pai, em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Pai, por essas orações da madrugada, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor tem trago sobre nós, em nome de Jesus, amém. Abra comigo agora Hebreus, capítulo de número 7, amém? Hebreus, capítulo de número 7, vamos lá, do verso 1 ao verso 3, tá? Prestem atenção aqui nesse texto para vocês entenderem, ok? Vamos lá. Esse Melquisedeque era rei de Salém e também sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão regressava para casa, depois de derrotar os reis, Melquisedeque foi ao seu encontro e o abençoou. Então Abraão separou a 10ª parte de tudo e entregou a Melquisedeque, cujo nome significa Rei da Justiça, enquanto Rei de Salém quer dizer Rei da Paz, ok? Vamos continuar no 3 agora. Não há registro de seu pai, nem de sua mãe, e de nenhum de seus antepassados, nem do começo e nem do fim da sua vida. Semelhantemente ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Então vamos lá. Então Melquisedeque aqui, ele é apresentado como rei de Salém, que significa paz, ok? E Melquisedeque é apresentado no texto ali com Abraão como sacerdote do Deus Altíssimo. Então ele vai, Abraão vai dar o dízimo, para você ver, gente, o quão importante é o dízimo, tá? Que o dízimo vem antes da lei mosaica. O dízimo vem antes da lei mosaica. Tá? Então, vamos lá. Abraão vai dar o dízimo para Melquisedeque, de tudo que ele tinha, ok? Então, ninguém sabe da genealogia de Melquisedeque, nem do seu pai, nem da sua mãe, nem do começo, nem do seu fim. E é uma tipologia profética de Cristo, ou seja, eterno, celestial e superior. Por isso que aqui fala que Jesus, ele está debaixo dessa autoridade, né? Porque a gente, acredita, tá, que essa figura de Melquisedeque é uma figura talvez sobrenatural, certo? Então vamos lá. Então Cristo não tem início e não tem fim. Da mesma forma, tá, a autoridade que abençoou ali Abraão. Então olha como isso aqui é poderoso. Então isso aqui aponta para uma tipologia profética do eterno, celestial e superior. Então a autoridade de Jesus, ela é eterna, ela é celestial e ela é superior a tudo, ok? Não depende de sangue natural, não depende de nada, certo? Então eu quero que vocês entendam, né, que essa Melquisedeque, essa figura de sacerdote, ela é apresentada no texto ali como Abraão e foi a ele que foi entregue o dízimo de tudo que Abraão tinha, ok? E o que quer dizer isso? Como que eu tomo isso aqui para nós? Como nosso chamado. O nosso chamado, ele não vem da mão de homens. O nosso chamado, ele vem direto do céu, certo? Às vezes você fala, alguém me autorizou a viver o meu chamado. Não, na verdade alguém te incentivou a viver o seu chamado. Isso é algo que nasce dentro de você, né? Porque foi impulsionado pelo céu. Amém? Vamos ler agora do 4, tá? Ao verso 10. Considerem, portanto, a importância de Melquisedeque. Até mesmo Abraão, o patriarca, reconheceu ao entregar a ele 1/10 de tudo que havia conquistado na batalha. A lei de Moisés exigia que os sacerdotes e os descendentes de Levi recebessem o dízimo de seus irmãos israelitas, que também são descendentes de Abraão.
Melquisedeque, porém, que não era descendente de Levi, recebeu o dízimo e, em seguida, abençoou Abraão, que já havia recebido as promessas. Sem dúvida, quem tem poder para abençoar é superior a quem é abençoado. Grifa o número 7 e lê de novo isso aqui. Sem dúvida, quem tem poder para abençoar é superior a quem é abençoado. Aí você vai pegar essa palavra e você vai levar para todos os âmbitos da sua vida. Se você tem poder na sua vida de abençoar alguém com uma provisão, você está colocando no lugar de ser a bênção e não só de ser abençoado. E quando você fala, Deus, eu não quero ser abençoado, eu quero ser a bênção na vida de alguém, aí a janela dos céus abre sobre a tua vida. Então, sem dúvida, quem tem o poder de abençoar é superior a quem é abençoado. Quem tem o poder de derramar, de transbordar, de abrir uma porta na vida de alguém, é superior àquele que é abençoado. Você entrou num outro status de amigo de Deus. Deus, eu quero ser como Abraão, eu quero ser uma bênção aonde eu estiver, ok? No 8 agora, os sacerdotes que recebem os dízimos são homens mortais. A respeito de Melquisedeque, no entanto, é dito que ele continua vivo. Além disso, pode-se dizer que os levitas que recebem o dízimo também o entregam por meio de Abraão. No 10, embora Levi ainda não tivesse nascido, a semente da qual ele veio já estava no corpo de Abraão, seu antepassado, quando Melquisedeque se encontrou com ele. Amém? Então aqui, Paulo está dizendo, Melquisedeque era maior até que Abraão, pois o patriarca lhe deu o dízimo de tudo que Deus o havia abençoado, certo? E quem abençoa sempre é maior que aquele que é abençoado. Até os próprios levitas, tá? Que nasceriam de Abraão, estavam em seus lombos, portanto também reconhecem a grandeza de Melquisedeque. Então nem sempre, tá? A autoridade espiritual é reconhecida por posição, mas pelo seu espírito, pelas suas atitudes, tá? Há líderes que carregam o céu, certo? Então, não é sobre status, é sobre o coração, é sobre o espírito, é sobre estar debaixo dessa obediência, amém? E tem líderes que não têm título, não têm o óleo na cabeça, mas muitas vezes carregam um legado de mais nobre, mais genuíno que aquele que fez teologia, que tem um monte de talvez de currículo na parede, amém? Porque o reconhecimento vem de Deus. O reconhecimento vem com as missões que Deus, né, dá para cada um deles, ok? Então Deus levantou acima de tudo, tá? Uma estrutura lá atrás para que pudesse, né, chegar ali até a graça, até Jesus, tá? Então eu quero que você entenda. O sacerdócio de Jesus, ele é eterno, ele é irrevogável, ele não tem começo, ele não tem fim, porque Jesus é o alfa, ele é o ômega, ele é tudo, ok? Vamos agora do 11 ao 14. Portanto, se o sacerdócio de Levi, sobre o qual o povo recebeu a lei, pudesse ter alcançado a perfeição, por que seria necessário estabelecer outro sacerdócio? Com um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, em vez da ordem de Arão. E se o sacerdócio muda, também é preciso que a lei mude, pois o sacerdote a qual estamos nos referindo pertence a outra tribo, cujos membros nunca serviram no altar como sacerdotes. De fato, no 14 agora, como todos sabem, o nosso Senhor veio da tribo de Judá, e Moisés nunca mencionou que dessa tribo viriam sacerdotes. Olha que poderoso isso aqui, tá? Se o sacerdócio levítico fosse suficiente, não haveria necessidade de um outro tipo de sacerdote. É isso que o texto está querendo dizer. Então, segundo a ordem de Melquisedeque, Cristo, vindo da tribo de Judá, que não era autorizada a exercer sacerdócio. Qual tribo era autorizada? A tribo dos levitas, tá? A tribo de Levi. Mas o sacerdote, o sumo sacerdote, ele vai sair de uma outra tribo, que não era autorizado a sair sacerdote. Da onde? A tribo de Judá. Então, Jesus,
ele vem, a descendência dele vai vir pela tribo de Judá, então ele vem romper com o modelo antigo e ele vai inaugurar um novo tipo de sacerdócio, num novo nível, amém? Eterno, celestial, eficaz, tá? Então, para viver o novo de Deus, a gente precisa romper muitas vezes com paradigmas, com travas religiosas que estão dentro de cada um de nós. Amém? Então, Jesus ele veio romper com o modelo principal. Os levitas só vinham da tribo de Levi. Só que agora Jesus, ele vem, ele é o sumo sacerdote, ele é um nome sobre todo nome, ele vem da tribo de Judá. Então, o que eu pego para mim nesse texto, tá? Como aplicação espiritual? Que para mim avançar eu tenho que romper. E vocês começaram a romper espiritualmente porque vocês começaram a se posicionar de forma diferente. Vocês quebraram o modelo que vocês aprenderam. Vou uma vez por semana na igreja, leio ali a palavra com o pastor e tá tudo certo. Quando vocês romperam com esse modelo e começaram a buscar Deus de todo o coração, o que aconteceu? Vocês começaram a transicionar de um lugar para outro na presença de Deus. Amém? Então Deus ele quer fazer sempre o novo conosco, mas a gente precisa estar aberto ao novo de Deus. E às vezes o novo de Deus, antes de entrar no novo, vai nos custar alguma coisa. Vai nos custar mais posicionamento, ser mais radical, ser mais intencional, certo? Vai nos custar às vezes estar de forma mais separada para Deus. Então, para romper na presença de Deus, sempre vai nos custar alguma coisa. Então, a gente sempre vai ter que romper com o modelo que a gente se acomodou. Eu quero dizer uma coisa para você. A gente sempre vai entrar numa zona de conforto. A gente sempre vai se acostumar com um tipo de busca. Aí você entra numa estagnação. Por que Deus deixa a gente estagnar? Porque Ele quer falar, bora pro próximo nível, vamos acelerar mais, vamos fazer uma coisa diferente, porque Deus ele é um Deus de novidade, amém? Tá? Então vamos lá agora do 15 ao 22, aleluia. Essa mudança se torna ainda mais clara com o surgimento de outros sacerdotes, semelhante a Melquisedeque, o que se tornou sacerdote não por cumprir leis e exigências humanas, mas pelo poder de uma vida indestrutível. Pois a respeito dele foi dito, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Desse modo, o antigo requisito, por ser fraco e inútil, foi cancelado, pois a lei nunca tornou perfeita coisa alguma. Agora, porém, temos certeza de uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. No 20 agora. Esse novo sistema foi instituído como um juramento solene. Os outros se tornaram sacerdotes sem esse juramento. Mas a respeito dele houve um juramento, pois Deus lhe disse, o Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre. No 22 agora. Por causa desse juramento, Jesus é aquele que garante uma aliança superior a tudo. Amém? Então Jesus foi feito sacerdote não por descendência, mas por juramento do céu, ok? Então eu quero que vocês entendam que Jesus, tá? Ele venceu algo tão superior, ele tomou posse de um nome tão superior a tudo, que nós precisamos a cada dia ter consciência do poder que existe no nome de Jesus, amém? Olha, Deus não chamou Jesus pela sua descendência, como chamou Moisés, Elias, Arão. Não. Deus chamou Jesus por uma ordem do céu. Amém? Então, Jesus ele não dependeu de circunstâncias humanas. O legado do Senhor Jesus, tá? Jesus ele já era Deus, Filho, estava com o Pai, Verbo, só que ele se torna superior a tudo quando ele cumpre a missão dele, ele vence o império da morte e ele vai tomar agora um nome que está acima de todo nome e ele toma um legado eterno, superior, sumo sacerdote superior, tá? E eu quero que vocês entendam isso, ok? Então, se você carrega uma promessa de Deus na sua vida, você precisa alimentar essa promessa.
Porque se Deus prometeu algo para você, não significa que isso tem obrigação de se cumprir. A obrigação dela se cumprir, ela só vai existir quando uma vez você se posicionou mediante a promessa. E toda promessa ela vai pedir um estilo de vida e um posicionamento e um caráter para conseguir viver aquilo. Tem gente que acha que uma vez que foi prometido está certo e é obrigação, e não é. Porque a promessa só se cumpre no centro da vontade de Deus e não fazendo as coisas do jeito que você quer. Amém? Então, Jesus, ele tinha a promessa de ser o salvador do mundo, mas para isso ele tinha que vir, sofrer, ser humilhado, aguentar, andar debaixo da obediência do Pai Celestial, vencer a morte, ele sofreu. E aí ele vence. E só quando ele vence, ele toma posse da promessa dele ser o Messias, dele ser o que? O nosso único e suficiente Salvador, dele quebrar com o modelo antigo e trazer um modelo novo, tá? Certo? Então ele trouxe o novo para cada um de nós. Então, para nós tomarmos posse da nossa promessa, nós também precisamos estar posicionados. E, gente, posicionamento é viver um estilo de vida que Deus quer que você viva, ok? Então, se você carrega uma promessa, ela é irrevogável. Ela ser irrevogável significa que ninguém muda ela. Mas para ela acontecer depende do seu posicionamento, do seu caráter e do seu nível de obediência. Amém? Eu preciso que você entenda isso. Tem gente que fala assim, que eu recebi uma promessa, isso nunca se cumpriu. Mas aí a pessoa um dia está na igreja, um dia está no mundo, um dia faz o que quer, um dia não faz. E aí não vai cumprir, você só vai atrasar. A partir do momento que você é radical na presença de Deus e você começa a provocar o céu de glória, você viver o sobrenatural, você entra no Kairos. E toda vez que você começar a viver no Kairos, e o que é Kairos? É viver mais no âmbito espiritual do que no natural. Você já teve aquele dia que parece que você saiu do natural e voltou para o mundo natural? Você saiu do sobrenatural e voltou para o natural e você falou, meu Deus, o mundo aqui é assim. Porque parece que você está todo o tempo numa redoma de sobrenatural, numa circunstância espiritual. Quanto mais você vive no Kairos, mais aceleramento do céu existe na sua vida. Amém? Vamos lá agora, do 23 ao 25, tá? Além disso, havia muitos sacerdotes, pois a morte os impedia de continuar a desempenhar suas funções. Mas visto que ele vive para sempre, seu sacerdócio é permanente. Portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive sempre para interceder em favor deles. É de um sumo sacerdote como ele que necessitamos, pois é santo, irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado, separado dos pecadores e colocado no lugar de mais alta honra no céu. Lê de novo. Separado dos pecadores e colocado no lugar de mais alta honra no céu. Linka essa frase com o nome de Jesus. Ele tem um lugar de mais alta honra, ele tem um nome sobre todo nome, ele é sumo sacerdote para sempre. Amém? Tudo isso são atributos de quem é a pessoa de Jesus. Ele não precisa oferecer sacrifícios diariamente, ao contrário dos outros sumos sacerdotes, que os ofereciam primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele, porém, o fez de uma vez por todas, quando ofereceu a si mesmo como sacrifício. A lei nomeava sacerdotes limitados pela fraqueza humana, mas depois da lei, Deus nomeou com juramento o seu Filho, que se tornou sumo sacerdote perfeito para sempre. Você pode ver que Deus, ele tem um jeito de escolher pessoas, ele sempre escolhe aqueles que não são, os fracos, aqueles que não se enxergam. Deus sempre usou pessoas fracas para serem grandes líderes. Deus sempre usou essa via. Essa pessoa ela pode ter se tornado forte no caminho, mas talvez quando Deus a chamou, essa pessoa, aos olhos da sociedade, tá? Porque Deus fala que escolhe as coisas loucas, as que não são, para confundir as que são, tá? Aí, de repente, esses tipos de sacerdote, eles fracassavam, eles morriam, né? Eles não chegavam
não conseguiam viver eternamente porque não podia. Então, Deus vai levantar quem? O seu Filho amado, o sumo sacerdote, ok? Então, eu quero que vocês entendam que Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Ele tem o lugar de mais alta honra nos céus. Não tem alguém que tenha um lugar de tanta honra, um nome sobre todo nome, ok? Então, Jesus, ele é o nosso caminho, ele é a porta, e a porta é estreita. Então, tem muitas pessoas vivendo hoje no evangelho da porta larga, certo? E o que é a porta larga? Ah, só um pouquinho pode, isso aqui não tem nada a ver. É um monte de cristão com misticismo, envolvido com coisa mística. Por quê? Por causa desse sincretismo religioso, por causa de falta de ensinamento de libertação, por falta de ensinamento dentro da igreja, do que é místico, do que não é. Então tem muitas igrejas que falam, tudo é demônio, mas a maioria das coisas são demônios, amém? Então a porta, queridos, para a salvação, ela é extremamente estreita. E quem não se aprumar, e quem não se alinhar, não vai passar por ela, tá? Eu preciso que você entenda isso. Você está debaixo de um sacerdócio que não falha, que é do sumo sacerdote Jesus Cristo. Mas para você viver o plano de salvação, você precisa estar todos os dias no centro da vontade de Deus. Amém? Tem gente que fala, uma vez salvo, sempre salvo. Eu não creio nisso. Eu creio que eu posso caminhar bem um mês e dentro desse mês, se alguma coisa acontecer, eu tô salva. Só que eu posso, num outro mês, não caminhar bem, desviar da presença, tá amarrado, desviar da presença, e talvez a senha dessa pessoa, ela vai ser tocada, ou o diabo vai tentar algo contra ela ali. Então eu quero que você entenda, salvação é algo que tem que ser mantido todos os dias. E como que a gente vai manter a nossa salvação? Na presença, orando, jejuando. Porque, gente, se não fosse importante jejuar, se não fosse importante orar, por que nós tomaríamos a salvação e continuaríamos jejuando, buscando? Então não faz sentido. E você percebe que quanto mais você jejua e ora, mais avivado você fica. Então há sim uma necessidade de esmagar a carne, esmagar os desejos da alma, para estar nesse centro perfeito da vontade de Deus. Amém? E nós precisamos estar nesse lugar, tá? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Satanás, não é que ele saiba da nossa morte, como eu vi uma pergunta aí, mas o diabo, dependendo do que a pessoa se envolveu, vou dar um exemplo para você. Existem leis no mundo espiritual. Tudo é regido por lei, eu quero que vocês entendam isso. Então, quando o diabo ele tem uma autorização legal, o que é essa autorização legal? Imagina uma pessoa que deu seu sangue, fez pactos, foi consagrada a demônios desde pequena. Aí, de repente, do dia para a noite, essa pessoa, agora ela falou, eu não quero mais servir Satanás. Eu quero que você entenda que não existe só hostes, demônios, ralés. Sobre essa pessoa, existe autarquias de principado, governo das trevas, que manipulam essa pessoa também, tá? E Satanás vai pedir a cabeça, os demônios vão pedir a cabeça dessa pessoa, tá? Então, por causa de tantos acordos que existem, aí essa pessoa tem que começar a quebrar os acordos e pedir intervenção do céu, certo? Existem casos de libertação, isso eu falo na escola de libertadores. Existem casos de libertação que o demônio, na hora da libertação, ele tenta matar a pessoa. E o libertador tem que ser sagaz e tem que repreender o espírito de morte na hora. Ele tenta sufocar o pulmão, ele tenta apertar o útero, ele tenta... E tem casos que, pelo libertador não entender e não conseguir repreender, de o demônio estourar uma veia na cabeça da pessoa, porque essa pessoa ela esteve envolvida muito profundo em coisas de bruxaria, de satanismo. Aí o diabo, ele tem ligação de alma com essa pessoa. Ele está dentro do controle dessa pessoa. E aí, por que quando a pessoa vai libertar a outra, o libertador, ele tem que quebrar espírito de morte? Eu te repreendo agora e declaro que você não tem domínio. Pelo sangue de Jesus, você não tem domínio. Eu cancelo a tua atuação agora. Primeiro a gente amarra o espírito de morte.
Aí depois você vai ter que começar a quebrar os tentáculos. Então imagina uma pessoa numa prisão e tá cheio de cordas amarradas no pé dela, na mão dela, no pescoço. Ela tá cheia de algemas. Essas algemas, uma é consagração a demônios, a outra é um pacto que fez aqui, a outra é ali coisas, envolvimentos de magia em atos sexuais, enfim, tatuagens que foram abertas, portais, rituais. Aí o que o libertador tem que fazer? Ir cortando os tentáculos, cortando essas correntes. Só depois que corta tudo, que você expulsa o demônio para essa pessoa sair desse cativeiro. Mas se não souber fazer, porque eu tô falando de casos pesados. Há demônios que você fala, sai no nome de Jesus e saiu. Mas demônios que estiveram bebendo sangue, fazendo acordo com aquela pessoa, tá? Eles não vão sair num simples comando, porque eles têm resistência através de documentos legais por sangue. Gente, sangue, ele traz vínculo forte. Põe na cabeça de vocês isso daí. Consagrar também, por exemplo, a mãe ofereceu a criança para uma entidade. Aí, aquela entidade demoníaca atormenta aquela criança, virou um adulto já e a gente não sabe de onde que veio. Vai ver, a mãe deu, a mãe tem autoridade sobre o filho, então ela deu para aquele demônio para conseguir alguma coisa. Também isso tem que ser quebrado. Então, por que eu tô falando isso pra vocês? Vocês vão ver que tem demônio que se você fala sai no nome de Jesus, ele sai. E tem demônio que você tem que quebrar consagração, quebrar maldições. Ó, muitos estão amarrados em maldições hereditárias. Ele fala assim, alguém lá atrás, nessa linhagem, colocou um altar pra mim tão forte que eu tenho direito de estar aqui. Aí você fala, Senhor, quebra agora todo o altar na ancestralidade dessa pessoa. Quebra agora, Senhor Deus, toda a maldição hereditária, paterna e materna. Eu rompo com toda a cadeia de maldição sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Então, existem aí, né, algumas ordens de comando que você vai dar em nome de Jesus, rompendo isso daí. E o diabo, sim, ele pode tentar matar uma pessoa. Por isso que aí, às vezes, tentou matar, não conseguiu, porque alguém, o Senhor, o Espírito Santo, chamou alguém para naquele momento interceder e guerrear por aquela pessoa. E o diabo, aquela pessoa sozinha não conseguiu, né? O diabo não conseguiu ceifar a vida, porque alguém levantou orando e precisa nesse momento, tá? Então, há intervenções direto de Deus. Como que ele faz? Ele levanta alguém orando naquele momento, certo? Ali, às vezes, o diabo, essa pessoa tá passando uma luta espiritual sozinho, o diabo tenta matar essa pessoa. Na hora, Deus, ele acorda alguém e fala, começa a orar por uma pessoa assim, assim, assim. Então, Deus traz esse tipo de intervenção, ok? E eu quero que você entenda que Satanás, não que ele saiba o dia, o nosso dia, a nossa hora, porque eu acho que isso, só Deus, mas o diabo, ele pode tentar sabotar e adiantar, certo? A pessoa que morre num assalto, morre fazendo isso, então o diabo, ele pode, certo? Por isso que quando nós estamos debaixo, tá, da virtude de Deus, da presença de Deus, o que acontece? O Senhor nos livra todo o tempo, o Senhor nos dá livramento, o Senhor fala conosco, o Senhor, certo? O Senhor traz coisas para nós, amém? Então eu quero que vocês entendam isso. Gente, não subestimem, tá, a força do diabo. O diabo, ele tem força. O diabo, ele é sagaz demais. Só que se você ora, se você jejua, você tem discernimento e você vai trabalhar com prevenção. Tem gente que quer orar antes de um congresso, que quer orar, tem um demônio na casa da pessoa, eu vou orar para ir lá. Não, o que é trabalhar com prevenção? Eu, como médica, a gente tem a prevenção, que a prevenção eu vou lutar contra, tá, as circunstâncias de qualquer pandemia, epidemia, enfim, qualquer tipo de enfermidade que possa surgir no meio. E prevenção eu vou ficar pronto no âmbito espiritual. Eu vou ficar pronto, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou estar em santidade, porque quando Deus precisar de mim, eu já tenha em crédito, tá? Eu já esteja santificado, ungido, eu já esteja cheio de óleo suficiente para guerrear. Você já viu que tem gente que só ora e jejua quando tem uma festa na igreja? Quando vai ter ali uma campanha, gente? Nós temos que ter jejum de crédito, oração de crédito, autoridade de crédito. Você precisa ter isso sobrando. Agora imagina, fulano, o demônio tá ali. Aí você vai 2 dias depois, o demônio matou a pessoa.
E ele pode fazer isso se não houver uma intervenção. Amém? E às vezes é você que era a resposta para aquele tempo. Então nós precisamos estar prontos todos os dias, tá? O azeite precisa estar transbordando. E essa oração da madrugada que você está ali comigo todo dia, isso aí está te afiando, isso aí está te alinhando. Então o diabo, ele não vai conseguir, tá? Ele não vai conseguir te oprimir uma vez que você está na oração de guerra, tendo o seu devocional, lendo a palavra de Deus. Ele não vai te oprimir, é você que vai oprimir ele. E o diabo, ele tentou por muito tempo dentro da igreja falar que ele era poderoso, que ele era forte. Gente, eu não estou subestimando ele. Ele tem força, ele tem poder. Mas Jesus, gente, coloca Satanás, faz Satanás passar vergonha. Mas as pessoas só vão dar esse crédito todo para o diabo, uma vez que não conhece o tamanho do poder que há no nome de Jesus. O diabo, tá? Ele só vai conseguir oprimir o povo uma vez que o povo não sabe quem é. Primeira coisa, você tem que saber quem você é na presença. Você é filho, filha, guerreiro, guerreira. Carrega o Espírito Santo dentro. Você tem toda a autoridade em nome do sumo sacerdote, que é e sempre será o alfa e o ômega, o verbo. Aquele que tem um lugar de honra nos céus que ninguém mais tem. E é no nome dele. Quando você entende quem você é, quem é Cristo e a autoridade que você exerce nas cortes celestiais, Satanás vai ficar oprimido. O problema é que Satanás não quer que as pessoas saibam quem elas são. Por quê? A primeira fase da jornada cristã é desconstruir uma identidade fraca, de inferioridade, de rejeição, de abandono que o diabo tentou construir. Porque você tem que ser curado primeiro na sua identidade emocional, para depois ser colocado e transicionado numa identidade espiritual de filho e de filha, de quem você é nas cortes. Só tem como saber quem você é nas regiões celestiais uma vez que você é curado e sanado, tratado nas emoções. Como que você vai ser ativado na sua identidade cheio de ferida? Não, você é filho do Deus vivo, do Todo-Poderoso, daquele que é e sempre será. Então, você precisa, como eu falei ontem, você precisa se permitir ser curado para depois Deus ativar o que é a identidade. Amém? Gente, quando a gente entende a nossa identidade, ninguém mais tira farinha com você, ninguém mais, tá? Nem demônio, nem pessoas. Você não fica mais guardando as coisas, porque eu não queria falar para magoar a pessoa. Se você fala, fulano, eu não gostei disso, preciso ser melhor nisso aí. Você não tá nem aí se a pessoa vai ficar magoada ou não, mas você não fica mais falando as coisas para agradar todo mundo. Porque você já sabe quem você é, você não precisa bajular ninguém, engolir sapo em muitos lugares, você precisa agora se posicionar, amém? Então nós temos uma identidade, tá? Peça para Deus, Deus, como que eu me chamo? Qual que é a minha identidade? Como que eu me chamo nas cortes celestiais? Você vai ter um nome no campo de batalha. Você vai ter um nome na presença de Deus. Deus vai falar o seu nome. Nós temos nas cortes celestiais, você não é conhecido como Shirley, como Guilherme, como Aline. Não, você vai ter um nome, Deus vai te dar um nome, tá? Então, todos nós somos conhecidos nas cortes celestiais pela nossa identidade, por aquilo que nós geramos todos os dias. Mas nem todo mundo consegue chegar nesse lugar de entender quem é e para o que veio na terra, amém? Certo? Então, nós precisamos falar, Senhor, eu quero... E essa identidade, ela está sempre sofrendo um upgrade. A cada nível novo que você entra na presença de Deus, Deus te reforma, te modula, te melhora. Amém? Glória a Jesus. Então, nós temos um nome no campo de guerra. Como que se chama no campo de guerra? Como que você chama na presença do Altíssimo? Como que você é conhecido, conhecida, tá? Nas cortes celestiais, tá? Eu, filha do Altíssimo, que lindo. Eu sou ungida de Yahvé. Ungida de Yahvé, que é o nome de Deus. Amém? Então Deus nos dá um nome, tá? Guerreiro do Senhor. Ele vai falar, se você nunca discerniu, fala Espírito Santo. É o seu nome de guerra, tá?
Esses dias no campo de batalha, o Senhor falava, filha do trovão. Filho, né? Filha do trovão. Porque Deus, ele é o Todo-Poderoso. E aí no campo de batalha, né? A gente está ali guerreando contra a potestade, principado, contra o governo das trevas. Então nós temos um nome, o Senhor nos dá um nome de guerra, um nome de batalha espiritual, um nome a qual Ele nos conhece. Mas esse nome, só quando a gente está na nossa identidade. Certo? Só quando a gente está ali executando algo para o Senhor. A gente só pode executar alguma coisa para Deus uma vez que nós estamos na identidade. Se você não tem uma identidade, você não consegue fazer nada para o Senhor. Por isso que a gente precisa ter o nome, tá? Ter o nosso nome. Não é que a gente precise ter o nome, mas a gente precisa ter essa identidade, porque é através da identidade, filha do fogo. Amém? Uau, que lindo! Então, é assim que o mundo espiritual nos conhece, os demônios nos conhecem. É assim que ele nos conhece. Amém? Então, a gente precisa ativar essa identidade. Isso só acontece com posicionamento, ok? Então, igual esses dias eu estava fazendo uma reunião com o meu pessoal da minha liderança. Falei, gente, chegou o tempo da gente crescer e vamos focar no macro e nas coisas que o Senhor está fazendo. Não dá mais tempo para perder tempo com coisas pequenas e irrelevantes. Porque é tão grande aquilo que o Senhor trouxe para nós, que não dá tempo mais. E aí, a perca de tempo com coisas pequenas e vãs, você sabe por que ela acontece? Porque a gente está com falta de identidade, com áreas da nossa vida que não estão tratadas, e a gente fica dando moral para coisas que são distrações. A pessoa que está na identidade de Cristo, ela não se distrai. Porque ela sabe que o tempo é o ativo principal da vida dela. Gente, quem está debaixo da identidade perfeita do Senhor não se distrai com as iscas, porque você fala, meu Deus, isso aqui é uma perca de tempo, a gente já superou isso, a gente já passou por isso há 3 anos atrás de novo. Não, eu não vou, não, por favor, você vai guerrear sozinho, você vai se inflamar sozinho, você vai ficar nisso aí sozinho, não tenho tempo mais para ficar debatendo, tentando te convencer, eu não sou o Espírito Santo, eu vou te deixar sozinho nessa cegueira espiritual. Chega uma hora que você não tem mais paciência e você fala assim, tem muita coisa para ser feita, eu não vou gastar minha energia, meu tempo e nem os meus neurônios aí tentando convencer você de alguma coisa, porque você já era para estar em 3 níveis mais à frente, aí tá atrasado. Tchau, fica aí. É assim que tem que lidar. Jesus está fazendo coisas, Gente, a gente não está conseguindo nada da demanda e aí você está ali parado. Porque não deixou Jesus tratar. E toda ferida que não é tratada é um gatilho, é uma porta acessível por demônios para te frustrar, para te colocar no lugar de inferioridade, para te colocar no lugar de dodói, de mimimi. É assim. Então, gente, quando Deus começa a fazer as coisas, vocês vão ver o aceleramento, é muita coisa acontecendo. E aí você precisa focar no macro, na visão que é ampla, ok? A distração de Satanás é para nos parar, é para nos inflamar. Então comece a focar no que é importante. Mas isso você só vai conseguir quando você estiver debaixo da identidade. Amém? Pessoas lambendo as feridas. Perfeita colocação. Tem gente que toda hora, qualquer coisa, tá ali lambendo as feridas. Pelo amor de Deus. Essa ferida já sarou, já fechou, você já abriu. Ela já arruinou de novo. Aí você abre, aí você lambe. Pelo amor de Deus, vambora. E, gente, o que acontece? Quando nós vivemos um aceleramento de Deus, porque nós estamos na identidade, quem está aí na tua casa ou quem caminha com você, que não estiver na mesma frequência de busca, não consegue acompanhar a visão. E o diabo começa a colocar nesses locais de inferioridade, de que você é isso e aquilo, e essa pessoa vai se sentindo um nada. E aí essa pessoa não consegue mais te acompanhar. Então, eu falo para você, quem tiver que andar com você vai ter que andar debaixo da mesma visão, debaixo da mesma engrenagem, debaixo da mesma oração, debaixo da mesma conexão. Vai ter que andar junto. E quem não conseguir andar junto vai ter que ficar no nível 3, 4 para trás.
Porque esse nível aqui que você tá sempre rompendo. E quem não romper com você não consegue te acompanhar. É assim que acontece no reino de Deus. E Deus não permite que pessoas atrasadas espiritualmente caminhem junto com você, porque não perde a mesma mentalidade, perde a visão, perde o time da coisa. E Deus só consegue fazer algo novo em você porque você tá em busca do novo e rompendo. Então quem não rompe com você no novo fica para trás, não consegue acompanhar a visão e a essência. Eu tô falando uma coisa para vocês que vocês vão se frustrar de ver tanta gente que caminhava junto não caminhando mais, não conseguindo acompanhar mais. É simples assim. Porque não consegue ir debaixo da mesma velocidade, não consegue acompanhar a mesma, não consegue abraçar a visão que é grande, não consegue abraçar o que Deus está fazendo, não consegue soltar as feridas, não consegue soltar esses lugares. Isso é normal. E vai sempre acontecer. Deus te muda de fase, Deus te muda de nível, pessoas saem, você para de ir em tais ambientes, Deus te pede uma coisa ou outra, e assim vai ser sempre. Sempre, ok? Então se acostume. Você que está sempre rompendo, sempre renunciando, sempre fazendo, ok? Não que você vai ser melhor que o outro e vai falar, olha, eu não vou. Não, a pessoa não vai conseguir te acompanhar. As pessoas não vão conseguir estar na mesma velocidade, porque vai ser uma ofensa às vezes o teu aceleramento. O teu aceleramento às vezes se torna uma ofensa para essa pessoa, porque não consegue acompanhar. Mas cada um tem que viver o seu nível espiritual. Cada um, tem gente que está ali para viver em primeiro uma vida inteira. E tem gente ali que está no turbo, ok? E isso acontece. Então eu quero que vocês se acostumem, tá? Vocês se acostumem a viver isso. Você vai ver isso aí na sua família. Quando você começa a crescer espiritualmente, Deus te desconecta emocionalmente, parcialmente, né? Intelectualmente, você já não tem nem mais o que conversar com a sua família. Porque você se tornou espiritual demais. Antes você conversava, fofocava com a tua mãe, falava dos parentes. Agora você não consegue mais ir para esse lugar. Então houve uma desconexão. Sim ou não? Você fala, nossa, antes era diferente. Antes, parece que agora eu tô separada. Parece que houve uma desconexão. Não, é porque você se tornou mais espiritual, você agora consegue ver numa amplitude diferente. Você não consegue mais sentar com aquela prima, com aquele parente e ficar ali. Não, porque Deus te separou, Deus te desconectou emocionalmente, intelectualmente. Parece que agora você se tornou alguém que ninguém entende. Não, é porque você se tornou espiritual. Você não abraça mais os pratos de Satanás. Gente, é assim. Certo? E pra mim, às vezes, é difícil. Eu tô conversando com a minha mãe, eu falei, mãe, eu não quero falar mal de ninguém. Eu falo desse jeito pra ela, mãe, eu não quero falar mal de ninguém. Eu tô em consagração, eu tô em jejum, mas não é nem por isso, é porque eu não quero mesmo. Eu não quero esse. Eu falo pra minha mãe, mãe, por favor, não fala nada de ninguém pra mim. Eu falo assim pra minha mãe. Porque às vezes com a nossa mãe tem tendência de falar, os crânios, lá, não sei o quê. Então, eu falo, ó, eu não quero. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de algo bom. Então, por que eu tô falando isso com você? Porque é normal acontecer esse tipo de coisa. Você não vai querer mais estar nesses lugares, ainda que seja com a sua família, ok? Você vai querer falar de coisas de vida, do que Jesus está fazendo, amém? Não, mas a minha mãe, gente, super entende. A minha mãe, vocês acham que eu sou sincera? A minha mãe é 1000 vezes mais sincera. A minha mãe... Só que a minha mãe, ela fala mesmo. Se tiver que falar, ela fala, tá? Então eu sou muito sincera. Minha mãe também é muito sincera. Ela fala o que ela pensa, você tá entendendo? Então, da mesma forma que eu falo pra ela fala pra mim, também. Então, eu quero que vocês entendam isso. Nós precisamos, a cada dia, falar, Senhor, se tem algo pra melhorar na minha identidade em Cristo, melhora. Me dá mais força, me dá mais autoridade, ok? E Deus vai sempre tirar. Tira parente, tira gente. Tira alguém que às vezes não tem uma vida de oração para caminhar com você, se afasta de você. O próprio diabo às vezes coloca ela contra você, mas por quê? Porque ela parou de orar, aí não tem discernimento. Então vocês vão ver acontecer demais esse tipo de coisa,
tá? Vocês vão ver acontecer demais esse tipo de coisa. Então isso é normal, é a poda de Deus. Deus, ele pode fazer tanto a poda na nossa vida, quanto a poda no externo da nossa vida. E quando Deus faz essa poda externa, ele tira pessoas. Ele fala, eu não quero mais que você vá aqui, ó, nesse restaurante, nesse local. Eu não quero mais que você frequente esse ambiente, tá? Por exemplo, às vezes você vai na casa de uma amiga sua, lá é fofoca, lá é coisa... Aí o Espírito Santo fala, não quero mais que você vá lá. Então, é assim que o Espírito Santo faz. Então, existe a poda. A primeira poda que Jesus vai fazer é dentro de nós. Mas vai haver as podas externas, que já não é mais uma influência de dentro, é a influência de fora para dentro, tá? O Espírito Santo vai falar assim, ó, não assiste mais essa série não. Às vezes você começou a assistir uma série, o Espírito Santo fala assim, essa série não é para você, pode parar aqui. Aí você para, mas você obedece. Certo? Então nós precisamos estar obedientes à voz do Senhor para romper o nível, para romper o ciclo, para estar sempre no novo tempo, vendo o grande, ok? Então a gente precisa andar com pessoas que estão rompendo em fé. Porque se você começar a andar com gente pessimista, negativa, você pode falar qualquer coisa, essa pessoa fala, não, isso aí é demais, você já está viajando. Mas se Deus colocou no seu coração, o que é impossível para Deus? O requisito perfeito para ele fazer na sua vida. Amém? Queridos, um dia abençoado para cada um de vocês, uma semana profética, sobrenatural. Nós continuamos com a campanha de Céus Abertos, tá? No tema de Céus Abertos, próxima madrugada. Se você não fez a inscrição da conferência, faça. Eu acredito que em breve vai encerrar, tá? O povo tá todo vapor. Beijo, beijo, beijo. Amo cada um de vocês.